Campeão da Série B e de volta à primeira divisão, a festa do Grêmio ainda não parou. Durma com um barulho desses. A alegria dos jogadores no voo de Recife para Porto Alegre contrastava com essas imagens. A classificação do Grêmio foi dramática. Fora de casa, com 2 pênaltis contra. Com 7 jogadores em campo. E com um gol aos 61 minutos de jogo. Jogo histórico. Um título inédito para um clube que já foi campeão do mundo, bi da Libertadores, bicampeão brasileiro, tetra da Copa do Brasil. A taça de campeão da Série B vem para o Museu do Grêmio com direito a uma festa de primeira. Faz gol e ainda quer aparecer na janelinha. Anderson chegou a Porto Alegre assim e a recepção foi calorosa no aeroporto. O time desfilou pela cidade num carro de bombeiros até o Estádio Olímpico. E quem sofreu a distância pôde festejar bem juntinho. O técnico do Grêmio também participou do Bem Amigos. Mano Menezes destacou o momento mais tenso da decisão de sábado contra o Náutico, a hora das expulsões, que quase deixou o time gaúcho com um número insuficiente de jogadores em campo. O pênalti que ele deu não foi. O Grêmio foi bravo depois de conquistar a classificação. Mas se os jogadores não passaram um pouco do ponto na atitude contra o árbitro, isso não acaba sendo uma imagem ruim, um exemplo ruim? Passaram bastante do ponto. O futebol acontece erros de arbitragem. E nós podemos reclamar com veemência. Muitas vezes passamos um pouco do limite, mas a minha equipe exagerou. Nós não poderíamos ter ficado com 7 jogadores naquele momento. Havia a possibilidade mesmo de um Náutico convertendo a penalidade máxima, e nós temos uma reação, nós só precisamos de um gol. Tinha mais 10 minutos. Tinha mais 10 minutos de jogo, e teríamos, quem sabe, um pouco mais ainda de acréscimo, né, que acabou não acontecendo, mas numa situação normal aconteceria. E nós tínhamos que ter tido um controle maior nessa hora, e realmente foi um fato isolado dentro da competição, porque a equipe sempre se comportou muito bem, mas que não serve de exemplo. Mano, alguém em algum momento, depois das expulsões, quando o Grêmio ficou com 7 jogadores, sugeriu tirar o time de campo? Porque houve um determinado momento em que os jogadores começaram a se encaminhar assim para o banco, deu a impressão de que o Grêmio ia sair de campo. Houve uma discussão forte nesse aspecto. E num momento assim de dificuldade extrema como aquela, de descontrole emocional, muitas ideias surgem. Claro. Né? E houve a entrada de dirigentes no gramado. Propondo isso. Aí é bom dizer também que não foi só o time que passou dos jogadores que passaram do ponto, não. Alguns dirigentes passaram do ponto também. O jogo foi muito conturbado de um modo geral. O jogo foi realmente, como disse o Mano, muito conturbado. Agora, de qualquer maneira, você acha que esse título do Grêmio e a consequente volta à primeira divisão foi merecido? Sem dúvida, o Grêmio, diante do que fez, especialmente nesse último jogo, ao longo de um pedaço do campeonato da Série B, ele passou a merecer esse título. Essa questão dessas ideias de tirar o time de campo e de todos esses exageros tem muito a ver com uma postura que eu acredito ser dos dirigentes do Grêmio, quando eles fecharam a água do vestiário no jogo com o Santa Cruz, quando o próprio técnico Mano Menezes não escalou o Anderson, dizendo que era um jogo para homens e não um jogo para meninos, quer dizer, insinuando que era um jogo que poderia descambar para violência, que para mim é o que eu entendo nessa frase, não entendo nada menos do que isso. O Anderson, com aquele gol, dá para ver que ele não pode ser reserva do time do Grêmio, não poderia ser, que ele agora vai embora jogar na Europa. Agora, isso tudo é passado, isso tudo está vencido, porque o Grêmio conquistou de maneira heróica a sua volta à primeira divisão que é o lugar do Grêmio, é o lugar que o Grêmio merece estar pela história do Grêmio, time campeão do mundo, campeão da Libertadores, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, e agora, para desespero dos colorados, tem 3 títulos brasileiros, são 3 títulos brasileiros. 2 brasileiros da Série A e o brasileiro da Série B. O brasileiro da Série B, empatado com o Internacional, se o Internacional não surpreender e vencer, não vencer na Série A. Os gremistas, pelo menos, estão dizendo isso, ninguém vai poder dizer que eles estão errados. Tá aí a foto oficial dos campeões da Série B é legal. A foto oficial dos campeões da Série B, e o Grêmio tem todo o direito de festejar, até por uma razão maior. Conquistou a volta à primeira divisão no campo. Nem quando ficou com 7 jogadores
conseguiu resistir à tentação, não saiu de campo e conquistou a classificação jogando bola. Isso é o melhor. Até quando deve durar a festa e começar o planejamento para o ano que vem? É bom começar logo, inclusive o time do Grêmio, é bom também avisar a torcida gremista o seguinte, eu vi vários jogos do Grêmio na Série B, o time do Grêmio, esse time do Grêmio aí, se disputar a primeira divisão, vai lutar para não cair e eu acho que não consegue, porque esse time aí sem o Anderson, que é o craque do time. Então é bom o Grêmio começar a planejar logo, o Mano Menezes está mantido com toda a razão, com todo o merecimento, é bom o Grêmio começar a se planejar logo para reforçar o brilho que foi essa vitória do Grêmio, que é uma coisa, essa é garantido, a gente vai lembrar para sempre do que aconteceu, os netos dos gremistas vão pedir para os avós daqui conta de novo aquela história do Grêmio, é essa história desse ano. Então assim, o Internacional tem esse exemplo lá pertinho dele, né, tão odiado, né, aquela rivalidade tão grande que existe no Rio Grande do Sul, a maior rivalidade do futebol brasileiro na minha opinião, mas é uma lição também que o Internacional já aprendeu. Legal, daqui a pouco a gente volta a falar de mais Série B aqui no Sport TV News. Bom, e o meio-campo, Carlos Alberto.